Vamos abrir aqui o arquivo de um dos casos mais intrigantes da biologia do desenvolvimento. A gente vai investigar o que acontece quando o potencial de criar vida acaba se desviando e se transforma numa doença. Olá, mestrandos do Prof. Bio, aqui é o canal Bioatividades, sejam muito bem-vindos ao bloco 4 de Biologia do Sistema Genital e do Desenvolvimento. Hoje, nosso laboratório vai se transformar numa verdadeira cena de crime biológico. Então, a gente vai conduzir uma espécie de investigação forense para desvendar a origem dos teratomas. O nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente olha para o paradoxo clínico. Depois, vamos identificar as células suspeitas, as viajantes. A gente vai seguir a migração perigosa delas, analisar o erro de navegação que pode acontecer e aí ver de perto a anarquia celular que isso causa. E no final, a gente chega num veredito. O que pesa mais, a potência da célula ou o destino dela? Bora começar? Nossa investigação começa na clínica, com um mistério biológico que, sinceramente, desafia a lógica do desenvolvimento. A peça central da nossa evidência é essa aqui, um tumor sacrococcigígeo, que foi removido de um recém-nascido. E quando a gente olha no microscópio, o achado é impossível. Não é só uma massa de células bagunçadas, não. Esse tumor contém tecidos perfeitamente formados, dentes, tufos de cabelo, fragmentos de osso. É quase como um projeto de corpo que nunca foi para frente. Isso nos leva à pergunta principal que vai guiar toda a nossa investigação. Como é que um tumor consegue desenvolver estruturas tão complexas como dentes e cabelo num lugar onde elas simplesmente não deveriam existir? A resposta, olha só que interessante, não está na patologia do câncer em si, mas num erro de navegação que aconteceu semanas antes, bem no comecinho da vida embrionária. Para resolver esse mistério, a gente precisa primeiro identificar nosso principal suspeito, a célula que é responsável por essa anomalia toda. E aqui estão elas, as células germinativas primordiais ou CGPs. O primeiro fato crucial sobre essas células é a origem delas, que é bem surpreendente. Elas não nascem dentro do embrião. Elas surgem lá pela 4ª semana, na parede do saco vitelino, que é uma estrutura extraembrionária. Pensa nelas como as guardiãs da imortalidade, as precursoras dos gametas. A missão delas é bem clara: carregar informação genética para a próxima geração. O superpoder dessas células é a pluripotência. O que isso significa? Significa que uma única CGP tem o potencial de se diferenciar em qualquer célula dos 3 folhetos germinativos primários: o ectoderma, que forma pele e nervos, o endoderma, que forma o revestimento dos órgãos internos, e o mesoderma, que vai formar músculos e ossos. Elas carregam, basicamente, o código mestre para construir um corpo inteiro. Agora, para cumprir essa missão, essas células superpoderosas precisam embarcar numa jornada de altíssimo risco. É uma migração muito precisa e perigosa através do embrião que está se desenvolvendo. Esse mapa aqui mostra a rota correta. Partindo lá da parede do saco vitelino, as CGPs viajam ao longo do intestino posterior, atravessam o mesentero dorsal e vão em direção ao seu destino final, a crista genital. Essa jornada toda tem que ser concluída até a 6ª semana, que é quando a gônada começa a se organizar. E essa jornada é rigidamente regulada. A origem, como a gente viu, é a parede do saco vitelino na 4ª semana. A orientação é tipo um GPS químico. Depende de sinais quimiotáticos, que é uma forma de sinalização parácrina, onde os tecidos vizinhos liberam moléculas que atraem as células. O caminho é pela parede do intestino posterior. O destino, a crista genital. E tem um prazo, hein? A chegada tem que acontecer até a 6ª semana. Qualquer desvio nesse percurso pode ser catastrófico. E é exatamente aqui que a nossa investigação toma um rumo crítico. O que acontece quando essa navegação de alta precisão simplesmente falha? Pois é. Algumas CGPs interpretam mal esses sinais químicos ou, simplesmente se perdem no caminho. Elas podem acabar encalhadas num local ectópico, ou seja, fora da gônada. O lugar mais comum para esse beco sem saída é a região sacrococcígea, ali perto da base da coluna vertebral, uma área que elas atravessam bem no início da rota de migração dela. E esse erro de navegação não é só uma teoria, não. Ele tem uma consequência bem real e direta: o teratoma sacrococcígeo. Para se ter uma ideia, ele é o tumor neonatal sólido mais comum, acontecendo em cerca de 1 a cada 35 mil nascimentos. É um número que impressiona, né? Agora, vamos testemunhar as consequências caóticas de uma célula pluripotente abandonada à própria sorte. É aqui que o potencial incrível dela se transforma numa ameaça terrível. Então, o ponto crucial está todo na diferença entre o nicho gonadal e um sítio ectópico. Dentro da gônada, o ambiente é restritivo. Existem sinais específicos que direcionam a diferenciação das CGPs para formar gametas, tudo organizadinho, o potencial delas é controlado.
Mas no local ectópico, esse ambiente restritivo simplesmente não existe, não tem sinal inibitório, e aí o potencial latente da célula é completamente liberado. Sozinha e sem supervisão nenhuma, a CGP perdida pensa que é um zigoto. Ela tenta fazer o que foi programada para fazer, formar um embrião. Só que, sem a orquestração precisa da gastrulação e sem os sinais do ambiente correto, o resultado é o caos. Ela começa a se diferenciar de forma descontrolada, gerando uma mistura bizarra de tecidos de todas as partes do corpo. E aqui, a gente tem a prova forense final. Quando um patologista examina um teratoma, o que ele encontra? Tecidos derivados de todas as 3 camadas germinativas. Ectoderma, como pele, cabelo e dentes. Mesoderma, tipo osso e músculo. E endoderma, como revestimento gastrointestinal. Essa diversidade caótica é a prova irrefutável de que o tumor se originou de uma única célula pluripotente que se perdeu. Mistério resolvido. Com o caso resolvido, chegamos ao nosso veredito final. E ele nos ensina uma lição muito profunda sobre a relação entre o potencial de uma célula e o seu destino. O desenvolvimento normal é uma jornada de restrição progressiva. Começa com a totipotência do zigoto, que pode formar absolutamente tudo, inclusive os anexos embrionários. Depois, vem a pluripotência, que forma todos os tecidos do corpo. E, finalmente, a diferenciação em células somáticas, com funções especializadas. Um teratoma é exatamente o que acontece quando uma célula pluripotente escapa desse funil de controle e todo o seu vasto potencial é expresso sem direção nenhuma. E para fechar, uma frase de impacto para levar para a sala de aula que resume perfeitamente a essência dessa história toda. O teratoma mostra o que uma célula pode fazer quando ninguém diz a ela o que ela não deve fazer. Ele é a prova viva de que, na biologia, o contexto e o controle são tão importantes quanto o potencial.